Olá, neste vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o software SimulID. É um software de simulação de circuitos, onde você tem aqui abas de medidores, abas de fontes, interruptores, componentes passivos, componentes ativos, no caso aqui não lineares, né? Saídas, então tipos de saídas aqui. Alguns microcontroladores, então, tanto da família PIC, ABR, microcontroladores Arduinos e sensor ultrassom. Lógicas, aqui também você tem componentes da família 74, né? Então, componentes TTL e CMOS aqui. Há também ferramentas para inserção de imagem, texto, retângulo e outros aqui. Você pode fazer pacotes, tá? Como se fosse um super integrado ou uma super função. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui simples de utilizando fonte. Então, você pode aqui pegar, vamos pegar aqui uma fonte de alimentação de 5 volts. Vamos pegar um componente passivo, um resistor, para controlar a corrente do circuito. E também vamos pegar uma saída aqui, seja o LED. Então, clicando nos terminais dos componentes, você liga o circuito. Para simular, você pressiona o botão vermelho aqui, que ele vai iniciar a simulação, e você pode ver que ligou. E aqui pausa a simulação. Liga, desculpa, desliga, e agora está ligado. E aqui a função de pausar o processamento. Então você também tem opções ali de interruptores, então eu posso colocar um botão aqui, botão direito, eu removo essa linha e coloco um botão e começa a simulação. Então pressionando o botão, liga-se o circuito, né? Desligando o botão, desliga o circuito. Então dessa forma, para quem quer um software para treinar ligações de componentes eletrônicos, né, para ensaios, essa parte de educacional, né, é muito interessante esse simulador. Então aqui nós podemos fazer uma medição tanto aqui quanto em cima do LED. Então vou começar a simulação, 0 volts, 5 volts, 2,42. Então houve uma queda aqui de 2,58 volts, né? Então ainda posso pedir para plotar esse canal. Então aqui um canal está em 5 volts, que seria esse primeiro, e o canal 2 que está com 2,42 volts. Então dessa forma a gente tem uma noção do comportamento das tensões ao longo. Então aqui há também o voltímetro, o amperímetro, frequencímetro e também o osciloscópio. Então aqui quero mostrar para vocês, começando pelos medidores. Então vamos começar um exemplo pelos medidores. Cartão. Então aqui eu tenho um sinal de entrada que foi utilizado uma fonte aqui, então um gerador de onda. Está configurado para seno, então clicar com o botão direito, ele é seno, frequência de 10.000 Hz e a tensão de pico de 5 volts. Então, ao longo do circuito pode ser visto o comportamento desse circuito. Então,
nesse ponto eu tenho 2.1, a corrente fluindo aqui nesse circuito, né, é de 20, desculpa, a corrente aqui no circuito é de 678 microamperes, porque aqui eu tenho um capacitor, então estou fazendo um divisor de tensão utilizando o resistor e a reatância capacitiva decorrente dessa onda senoidal. Também tem um frequencímetro aqui, então vou utilizar um frequencímetro aqui de 10 kHz e um voltímetro também. Então eu posso usar tanto esse equipamento aqui, que é o osciloscópio. Ele falou que no máximo aqui está obtendo 2,72 volts, mas o voltímetro fala que a tensão medida ali é de 2,3. Então aqui não deixa eu só verificar aqui, mas possivelmente deve ser a tensão média. Ele não falou se é a tensão média, atualizações para 50 Hz. Possivelmente então deve ser a tensão média ou a tensão eficaz. Para saber esse valor, então vamos pegar ali, o pico é 2,72, então 2,182 dividido por 1,4, aproximadamente 1,4. Não, então não é a tensão eficaz. É um valor aproximado aqui. Então, dessa forma, dá para ver que há bastante ferramentas para a parte de medidas, né? Então, aqui são os 5 itens nesse circuito: terminal de prova, o voltímetro, frequencímetro, osciloscópio e o amperímetro. Também temos as fontes, né? Então, as fontes aqui. Então, aqui tem uma fonte contínua de 5 volts. Aqui também, aqui eu posso ligar e desligar essa fonte. Aqui ela é intermitente, né? Então não tem como desligar. Aqui é uma fonte variável, no caso essa fonte aqui de tensão variável, fonte de corrente variável, o osciloscópio, desculpa, a gerador de pulso, então aqui é uma onda quadrada e aqui é um gerador de onda, no caso aqui você tem a dente de serra, a triangular, a senoidal, a quadrática. Então, novamente, vou simular aqui. Então, você vê aqui, ó, aqui já é direto 5 volts, mas aqui eu posso ativar e desativar. Aqui, clicando aqui no volts eu ligo. Então, nessa opção aqui eu ligo, ó, ligo e desligo. E aqui eu modifico a tensão. Há também a opção de, dependendo de se eu quero trabalhar com uma tensão negativa, eu posso aqui trocar o valor para trabalhar com uma fonte de tensão negativa. Então ele vai começar ali no 0 e vai até o -5. Isso é interessante porque se você precisa de uma fonte simétrica, você combina duas dessas fontes aqui e usa um divisor de tensão. Aqui no caso há uma fonte de corrente, então para uma fonte de corrente eu sou obrigado a ter um resistor, porque se eu não tiver resistor a resistência é no infinito, né? Então há necessidade de ter uma fonte, desculpa, um resistor em paralelo com a fonte. Ó, então aqui é uma fonte de tensão de corrente constante, então 43 amperes, então eu estou fornecendo uma fonte de corrente. E aí colocando esse um resistor aqui, você obtém aqui a queda de tensão sobre aquele resistor. Então novamente dá para fazer bastante coisas com a fontes, né? Então agora também temos os interruptores. Então os interruptores, é interessante que aqui são o botão, a chave, a chave DIP, eu coloquei a chave DIP aqui, o relé,
e o teclado. Então, são exemplos de interruptores. Vou simular aqui, então, no caso do botão, aquele que você pressiona e automaticamente, quando você solta o botão do mouse, ele abre. Então, é um exemplo de exemplos disso são campainhas que você toca em residência que você não pode ligar e ele, no momento que você ligou, ele vai continuar ligado. Então, aí você também tem a opção de fazer o processo ao contrário. Então, você quer o quê? Normalmente fechado, é falso. Aqui está normalmente aberto. Você pode inverter essa opção e deixar normalmente fechado. Aí, quando você pressionar, ele abre. Aqui, nesse outro aqui, como é uma chave, né? Então, aqui é uma chave. Então, é como se fosse um interruptor de luz da sua casa, né? Então, você pressiona, ele liga. Você pode fazer qualquer outras coisas, ele vai continuar ligado. Só vai desligar quando você pressionar novamente. O próximo exemplo aqui é o relé. Então, o relé também, nesse exemplo aqui, ele é conhecido como uma chave, né? Então, aqui a simulação, eu estou usando uma chave com uma corrente menor, para que eu possa fazer como diz, controlar um circuito com uma tensão e uma corrente fluindo aqui maior. Essa carga de 100 ohms aqui, por poder ser o motor, né? E essa tensão de pico aqui de 311 seria a tensão de pico da rede elétrica. Então aqui eu estou com o gerador de onda com o tipo de onda seno e a tensão de pico 311 para simular o que? Esse lado aqui é um lado de perigoso, no caso aqui uma tensão alta, que vai gerar uma corrente alta por causa desta resistência, e há um controle desse lado aqui com o uso de um relé, né? Então o relé você consegue, no momento que você energiza essa bobina, automaticamente ele faz o ativa o contato, né? Esse diodo aqui só foi para fazer o uso, é o diodo de roda livre, né? Porque todo indutor vai gerar um campo magnético e para manter essa tensão, essa corrente no circuito, ele é obrigado a gerar uma tensão, uma, uma tensão contrária, né? Aqui temos exemplos da chave DIP, então eu posso ligar certos itens aqui. Então é uma chave, que no caso aqui ele é dual line, então você tem pinos dos dois lados, né? Então é um pacote, como se fosse um pacote. Então eu ligando aqui, eu posso usar o teclado também, que é uma chave, ó. Então se eu pressiono aqui o número 2, automaticamente está vindo tensão nesta linha. Quando eu pressionei, eu fiz a ligação desta linha com esta linha e liguei esse. Então, pressionado 2, agora o 3. Então, todos, se eu liguei todos, vai ligar todos. Se eu não liguei nenhum aqui embaixo, não tem um circuito fechado. Mas eu posso ligar esse, ó, asterisco, o 7, o 4 e o 1. Só que o 2, o restante que nessa outra linha não está sendo ativado porque não está ligado a tensão sobre essa chave, que seria um teclado. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo de ligando o LED, fazendo esse sequenciamento. Liga um, ativa o outro, liga esse, ativa o outro. Então nós já vimos aqui os medidores, fontes e interruptores. Agora vamos ver exemplos de passivos, né? Então componentes passivos. Então os componentes passivos aqui, eu não coloquei, então estava aqui fora. Então exemplo de componentes passivos são aqui o relé, desculpa, o resistor. Eu só vou fechar aqui, nós já passamos. Então são os resistores, né? O resistor DIP, vou mostrar em outro exemplo. O potenciômetro, que é um resistor variável. O capacitor eletrolítico, nesse caso aqui está sendo um capacitor polarizado, e o indutor.
E aqui novamente exemplo. Então, se eu ligo essa chave, eu tenho um divisor de tensão aqui. E com isso obtém-se 1,67 volts. Aqui no exemplo de baixo é um resistor variável, que aí você pode variar a resistência, automaticamente você tem um divisor de tensão variável, né? Aqui um exemplo, como está ativado essa ponteira de prova. Se você liga aqui o circuito, ó, tá tudo em zero, tanto a tensão aqui quanto aqui. Quando eu ligo o capacitor, ele se opõe à variação da tensão, então ele demora um tempo para subir. Aqui não demorou tanto, porque aqui a resistência aqui é baixa, mas vamos pôr aqui uma resistência alta. E aqui vou colocar um pouco mais, 10. Então, ó, ao desligar, ele vai demorar para cair, por quê? Porque ele tem uma certa carga elétrica armazenada no capacitor, e ele tende a descarregar isso sobre esse resistor aqui. Então, você tem um circuito fechado com esse capacitor e esse resistor. Vou ligar, então ele vai tentar se opor a essa variação de tensão. Por isso que ele demora um tempo para poder ligar. Então, dessa forma, o capacitor sempre vai ser usado para fazer esse processo de oscilar. Se você desligou, ele mantém uma tensão. Você ligou, ele, ele se opõe àquela variação de tensão. Então, ó, a capacitância aqui é alta. Então, dependendo do que for colocado aqui, eu vou colocar 100 mil. E aqui vou passar para micro. Então, 100 micro falha. Então, nesse caso aqui, ó, ele sobe rápido e vai descer mais rápido. Por quê? A quantidade de energia armazenada é menor comparado com um outro tipo de capacitor. Agora, o indutor de forma semelhante. Como o indutor armazena energia em forma de campo magnético, então a tendência é o quê? Que você vai usar indutores quando há necessidade de opor-se à variação de corrente. O capacitor é opor-se à variação de tensão. Então, se você está trabalhando com uma fonte de corrente ou tem um circuito que há necessidade de tentar manter a corrente constante, você vai fazer uso de indutor. Se a ideia é manter a tensão constante, você vai fazer uso de capacitor. Então, aqui exemplos de componentes passivos. Agora vou abrir um exemplo de componentes ativos. Então aqui os componentes ativos desta aba aqui são o diodo, o regulador de tensão, o amplificador operacional, que eu não fiz um exemplo, tem que fazer um exemplo, o MOSFET, o BJT, que é o transistor de junção bipolar, e o multiplexador analógico. Então vamos começar com o diodo, né, na simulação. Aqui eu tenho uma tensão, uma corrente alternada aplicado ao anodo do diodo. Então dá para ver aqui essa onda senoidal. Só que ao ser polarizado o diodo, quer dizer o quê? Que ele vai deixar passar somente a tensão quando ele estiver diretamente polarizado. Então essa parte aqui ela é mais positiva do que a tensão desse lado. Então, se ocorrer isso, ele há um chaveamento. Então, ele deixa passar o sinal. Se aqui for mais negativo do que aqui, desculpa, se aqui for mais positivo do que aqui, ele vai ceifar a onda. É o que acontece aqui, ó. Então, o máximo dele é 4,7, o mínimo é 0,1 negativo. Por quê? Porque ele ceifou a parte que era para ser menos 4,27, ele ceifou essa parte negativa. Então, o diodo é muito usado em fontes, né? Então, você vai querer
como diz, retificar a tensão, você usa um diodo retificador, depois você usa lá os indutores e capacitores para também, como diz, estabilizar a tensão e a corrente. O outro exemplo aqui é o regulador de tensão. Então, você pega aqui a bateria do carro e usa um regulador de tensão aqui. Então, esse regulador de tensão é para 5 volts. Então, seria possivelmente ali o LM7805. Entrou 12 volts, você usa o regulador de tensão, a saída é 5 volts. Então, você tinha uma tensão de entrada de 12 e saiu 5. Você já pode simular ali um exemplo aí de um LM7805. Aqui um exemplo vamos aqui primeiro no BJT. Então, o BJT, você aplica uma corrente na base e controla a corrente no coletor. Então, dependendo da tensão da corrente que você aplica aqui, você tem um ganho de tensão aqui. E aí ele fala, ó, o ganho de tensão, o ganho de corrente neste BJT é de 100. Então, quer dizer o quê? Que a tensão é quase 100 vezes aqui, a não ser pela queda de tensão no transistor. Mas ele tende a manter esse valor. Então dá para ver que você aplicou uma corrente de 4,3 miliamperes. De onde que poderia vir isso? Da saída de um Arduino para poder chavear algo maior. No caso, um relé aí consome 100 miliamperes ou 200 miliamperes. Então aqui um exemplo, você aplicar 4,3 miliamperes na base desse transistor e obter no coletor dele uma corrente de 466 miliamperes, quase meio ampere. O BJT, ele trabalha o quê? Você aplica corrente para controlar a corrente também. Então, aqui você está aplicando a tensão, mas aqui, o cálculo ou as equações são baseadas na corrente que entra na base. Já o MOSFET ou o FET também, o controle é por tensão. Então aqui você está aqui com uma tensão de 5 volts, né? Você está gerando ali 568 miliamperes. Então é um pouco mais de meio ampere. Só que conforme a tensão vai ficando, ela é bem negativa e vai chegando a partir de zero, ele vai começar o que? A conduzir. E com isso você vai ter um ganho. Só que no caso do FET você tem essa relação de tensão para a corrente. Então por isso que aqui foi usar uma fonte simétrica, ó, menos 5 volts. Eu fiz um divisor de tensão e apliquei mais 5 volts. Então, como forma de gerar uma fonte simétrica aqui. E por último, o exemplo do multiplexador analógico. Então aqui você tem o endereçamento A0, A1, A2. Então se você tem 3 índices, você vai indexar 8 estados. Aqui é a tensão de entrada, né? A tensão de entrada. Aqui um resistor DIP, né? Para poder limitar a corrente sobre os LEDs aqui. E aqui é chaves. Então exemplo aqui. Nesse caso aqui, o enable está desligado. Por quê? Porque ele é inversamente. Então vou ligar aqui, ó. Então liguei o primeiro, desculpa, o sétimo. Desliguei todo, quer dizer que é o zero. Posição 0, 1, ó, Y0 até Y7. Se eu quero a posição 0, é todos desligados. Se eu quero a posição 1, somente o primeiro ligado. Posição 2, segundo ligado. A posição 3, o segundo e o primeiro ligado. Isso é decorrente da sequência dos números binários, né? Então, os números binários seguem essa sequência. Então, e aqui é então um exemplo do multiplexador como um circuito ativo, ok? Agora vamos ver um exemplo de saída, né? Que no caso aqui eu vou aplicar a matriz de LED. E com isso eu finalizo a apresentação desse simulador interessante, né? Então, para quem está querendo um simulador. Então, aqui
eu utilizei aqui o MPLAB XDS 5.30, né, para gerar um código aqui para poder acender sequencialmente essa matriz de LED. Essa matriz de LED aqui, ela tem 8 por 8, 8 linhas por 8 colunas, então são 64 LEDs aqui. E aí, para acender 64 LEDs, eu teria que ter 64 portas ou multiplexar esse processo. Então, como? Quando eu quiser acender um LED nessa posição, eu tenho que acender a respectiva linha e a respectiva coluna. Então, dessa forma, você está acessando diretamente por índice de linha e índice de coluna. Como aqui o PIC que foi utilizado aqui, 16F628A, a porta A5, né, o pino A5, ele não tem permissão de saída, ele só faz leitura. Então, por isso que eu não posso usar os 8 aqui. Aí eu optei por usar o multiplexador que já tinha visto lá nos ativos. Então, se compila o código, então aqui se compila o código, busca o código onde está o código, então o código está aqui. Então eu vou utilizar esse código para poder executar. Então clica aqui para vocês verem a facilidade desse software. Clica com o botão direito, carregar firmware, Ctrl V, acesso ao diretório, seleciono o arquivo X, que são o arquivo hexadecimal, já é o binário, né, para o microcontrolador. Coloco, já carreguei o firmware, ativo ele, né? Então automaticamente ele já começa a executar. Posso parar a execução, posso continuar. Então, para quem também está querendo fazer simulação de microcontroladores, esse também é um software interessante. Ele tem aqui da família PIC, então para quem está estudando aí microcontroladores, muitas vezes na faculdade, o 16F84A, então aqui ele já tem o 16F84A. Quem está usando o 12F625, desculpa, 675 também é outro PIC comum com entrada analógica. 18F, então quem também está trabalhando aí, exemplo, 18F4550 é um microcontrolador comum também para aplicações, como também os AVRs. Então, por exemplo, você está trabalhando com o Arduino, você estaria trabalhando com o ATmega 328P. Então aqui você teria o 328 para fazer a programação diretamente nele, sem utilizar a placa Arduino. Mas também a pessoa pode fazer o uso do Arduino. Então, se eu quero programar usando o Arduino Uno, Mega, Nano, também você tem a opção de fazer o uso. Então você só, deixa só, cadê aqui, um novo. Então aqui, ó, você pode buscar um Arduino Uno. Tem aqui as 6 portas analógicas, as 13 portas digitais, né? Então para vocês verem que tem muita coisa que dá para fazer com esse software. Então, agradeço a atenção até agora, se inscreva no canal. Então, sempre você está tentando colocar assuntos envolvendo matemática, programação, engenharia elétrica, computação, coisas, assuntos que tenham essa relação. Okay? Então, valeu aí pela atenção e um joinha.